Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar em coletividade, depois de todos, em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa manhã, interrogando o Senhor acerca da tua lei, tentando, ó Deus, entender, ó Deus, os princípios da sua verdade. Sabemos nós que chegamos aqui, Deus, conosco cansado, mas a nossa alma, nosso espírito está pronto para receber, ó Deus, o maná que vem do céu. Sabemos nós, Senhor Jesus, que o tempo está se esgotando. O Senhor logo virá buscar a tua igreja. A igreja padece nesses últimos dias. Estamos vivenciando dias de trevas e não de luz, ó Pai, nessa terra. Pai, o mundo está cada dia mais perdido. A terra está vivenciando a eloquência dos seus corações. Pedimos a tua ampla e gloriosa misericórdia. Pedimos o teu renovo. Pedimos a tua presença entre nós agora. O Senhor disse em sua palavra que aonde estaria dois ou mais, o Senhor estaria no meio do povo, desordenando, ó Deus, cada dia mais o pecado diante do teu povo e colocando a ordenança dos atributos da sua verdade e do poderio da sua santa e gloriosa palavra. Pai, estamos aqui nessa manhã, cheios do teu Espírito Santo, pedindo ao Senhor, meu Deus, que abra os céus, que abra, meu Deus, e renova os nossos corações, para que possamos nessa manhã estar sendo impactados pela sua verdade, que essa palavra que vier nessa manhã, venha alimentar a nossa alma, que nós saímos aqui hoje abençoados, meu Deus, por esse maná que vem do céu. Pai, estamos vivenciando os últimos dias, e é claro que nesses últimos dias teremos lutas, aflições, teremos angústia, dor, sofrimento, e muitas vezes não conseguiremos nem cristão orar 10 minutos, porque o mundo, ó Deus, tem oprimido a tua igreja, mas estamos nesta manhã com a batalha, com a força que vem do teu Espírito, meu Deus, regozijamos agora na tua santa e gloriosa presença. Pai, fique conosco nessa grande e poderosa presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar o hino da harpa? Amém? Daqui a pouco vamos para a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar o hino de número 1. Versículo, chuva de graça. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Nenhum era cristão. Graças a Deus. Ninguém, graças a Deus. Acho que a gente vai perder. Olha que maravilha. Meu Deus.
Salvador, tem bênção para as suas filhas. Senão eu não estou sozinho, nada. Vem, Jesus. Essa acordou dele. Vamos embora. Está vendo, mas vamos embora. Deixa de sair aqui. Vamos embora. E o microfone não funcionar. Tudo bem, tudo isso, Jesus. Amém? Vamos agora, pode puxar. Deus prometeu certeza, chuvas de graça. Amém? Vamos lá. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Ele nos traz fortaleza e vidas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Isso nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva, chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, monte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos famosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo receptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Pode louvar, exalta o Senhor Jesus, aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos se levantar, pegar a Bíblia Sagrada. Aleluia. Que agora é hora de aprender. Quem quer aprender, diga glória. Glória a Deus. Quem quer aprender, diga glória. Glória a Deus. Diga assim: só o Senhor é Deus. 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 Jesus está aqui, amém, igreja? Amém. Vamos ouvir o que o Senhor hoje tem para falar. Eu tenho certeza que a mensagem também não sei. Estou aqui, o Senhor vai falar no meu coração. Amém? E vamos hoje levantar o nosso coração ao Senhor, os nossos olhos. Que hoje, nesse domingo, mas começa a semana, nós podemos estar na presença do Senhor, vivenciando a cada momento, a cada instante, na tua santa e gloriosa, poderosa palavra. Amém? Amém. Abre comigo a Bíblia Sagrada, aleluia, louvado seja Deus. No livro, glória a Jesus, glória a Deus. Um minutinho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, no versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, vocês estão em casa também. Abre comigo o livro de Atos, capítulo 13, no versículo de número 47. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos 13, 47. Posso ler? Amém. Está escrito assim: pois assim nos ordenou o Senhor: eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Vamos de novo, todo mundo junto. 1, 2, 3. Já. Pois eu assim nos ordenou o Senhor: eu te fiz luz para os gentios,
a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Amém. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Amém. Bom, irmãos, o que quer dizer esse texto? Qual que é o tema da mensagem de hoje? O que Deus vai nos ensinar hoje nessa palavra? Nós estamos vendo aqui uma palavra interessante no meio dessa frase. Uma palavra que se destaca aqui. Qual que se destaca aqui? Na minha opinião, na sua opinião, você poderia falar gentios, poderia falar assim, enviar, poderia falar assim, não, o que se destaca aqui é essa palavra luz. O que é a luz? O que se compara à Bíblia Sagrada falando sobre a luz? Nós sabemos, nós, meus irmãos, que um dos princípios da criação foi Deus organizar a terra e fazer o que? A luz, ou seja, o sol iluminando o dia e a lua iluminando a noite. Embora seja, meus irmãos, que a lua ela não tem luz própria. Sabemos nós que a lua ela se reflete a luz do sol. Então a lua é um pouquinho invejosa do sol, né? Vamos colocar assim. Mas a noite ela simboliza o luzeiro da noite, como diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 8. Está falando sobre que a lua é o quê? A lamparina da noite. Aqui Paulo está recebendo uma mensagem e falando sobre a luz dos gentios, ou seja, a luz na escuridão. Então, essa luz, igreja, o que a Bíblia fala sobre essa luz? O que a Bíblia está dizendo sobre a luz do homem? Jesus está falando assim, ó, eu sou o quê? A luz do mundo. E a Bíblia diz, quando ele sobe, ele fala, vocês são o quê? A luz do... Exato. Se o mundo, se existe e precisa dessa luz, é porque o mundo está em trevas, exatamente. Se o mundo está em trevas, precisava de uma luz. A Bíblia menciona também que o salmista Davi está falando sobre essa luz. Ele disse, lâmpada para meus pés e o quê? Mais alto, o quê? É o quê? É a tua palavra. Exato, então Jesus, ele está falando aqui, ó, a luz é Jesus, a palavra. Ela é a minha luz, a minha fortaleza. Então agora estamos falando sobre luz. A luz, meus irmãos, que a Bíblia fala, é uma guerra entre os estados físicos e espiritual. Ou seja, à noite precisamos acender a luz para que nós possamos enxergar. De manhã não precisa, porque o sol nos alimenta com sua grande e poderosa luz. Porém, a Bíblia diz que no meio das trevas da noite, o choro pode demorar essa noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o sol, como luz, ilumina toda a cidade. Você pode perceber, meus irmãos, uma coisa interessante, que se você for para a praia à noite, não tem sentido. O mar não tem cor, a areia não tem cor, tudo perde o brilho, sim ou não? Sim ou não, igreja? Você pode ver, à noite não tem vida. Por quê? Porque o sol não transmite as cores, não transmite a cor azul do oceano, não transmite a cor da areia da praia. Então, precisamos dessa luz para ter vida. Precisamos da luz de Cristo para ter vida. Então, essa vida lançada a nós, que é essa luz que ilumina e irradia os nossos corações, precisava agora não somente ficar para nós, precisava transmitir para as pessoas que estão em trevas. Aplaude Jesus bem forte. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele está dizendo assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder um velador debaixo da cama. Então, essa luz, ela não pode ficar retraída. Essa luz que está na vida da irmã tem que estar na vida dos clientes lá na empresa da irmã, tem que estar na vida da recepcionista, tem que estar na vida dos seus irmãos, dos seus companheiros. Essa luz tem que se irradiar. Por que tem que se irradiar? Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo. Essa luz que agora nós estamos vendo ali batendo no carro, essa luz veio para fortalecer o mundo. Ou seja, o Japão agora está em trevas. Ontem quem estava em trevas era nós. Então agora essa oportunidade do sol que bate no Brasil, agora do Japão ontem, agora já temos a oportunidade de bater aqui. Ou seja, Deus, ele abrange toda a terra. Ninguém fica faltando essa luz. Então Deus não quer que você, crente, você que tem um Jesus Cristo na tua vida, falte de entregar a luz a todos os homens. Quem está entendendo a glória a Deus? Então, para o homem vivenciar essa luz, eu quero fazer uma pergunta hoje aqui. Fazer uma pergunta para o irmão Robson. Robson, se o homem ganha essa luz, como ele pode continuar recebendo essa luz e como guardar essa luz? Tem noção disso? Não. Como que o homem consegue guardar? Qual que é a receita dele continuar brilhando? É a obediência a Deus, né?
Quem mais? Alguém mais? Alguém mais? Amor, fé, bom. Quem mais? Quem mais? Santificação, boa. Quem mais? Isaías, alguma? Quem mais? O que precisa mais para que essa luz continue acesa? Exatamente, porque o mundo é trevas. Quem mais? Hã? Obras com fé de justiça, isso. Quem mais? Essa luz precisa continuar na tua vida. Quem mais? Quem mais que precisamos? Alguém sabe mais? Quem precisamos mais? Precisamos mais do quê? Precisamos de consagração, proximidade com Deus. Porque odiar as trevas, porque é uma luta, exatamente. É uma guerra entre a luz e as trevas. Então, existem vários parâmetros para que a gente não se apague. Então, essa luz precisa iluminar na sua vida sempre. Não é somente num culto da igreja. Nós precisamos em casa estar na luz. Precisamos na escola estar na luz. Pelos desafios que, assim, muitas vezes, somos tentados por este mundo de trevas. O mundo nos tenta para apagar o quê? A nossa luz. O mundo nos dá prato para apagar o quê? A nossa luz. Ele dá desafios, ele dá tentações, ele dá falsas amizades, pessoas incentivando você a fazer aquilo que não é de Deus para apagar a sua luz. Porque o mundo, ele quer viver em quê? Em trevas. O mundo é incomodado através da luz. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que no meio da escuridão raiou uma grande luz. Então essa luz, meus irmãos, não é essa luz elétrica. É a luz que chama do Espírito, a chama de um chamado, a chama do poder de Deus dentro do homem que vivia antes na escuridão. Então, deixa eu perguntar uma coisa. A irmã, por exemplo, a irmã é a dona do lar, certo? Irmã, você consegue fazer faxina na sua casa à noite com a luz apagada? Precisa acender a luz, não é isso? E se você fizer faxina com a luz apagada, se você fazer um teste, você não vai conseguir colocar as coisas no lugar, concorda? Ok, mas depois que você fez aquele teste na escuridão, tentando arrumar a casa na escuridão, você vai acender a luz e vai ver. Aquela caixa não é ali. Aquele sapato não é ali. Por quê? A nossa vida era assim. Nossa vida era um quarto escuro. Tudo a gente fazia estava bagunçado. Porque quando nós conhecemos Jesus, ele abriu os nossos olhos e falou, nossa, aquilo está fazendo errado. Aquilo ali é errado. Olha, eu estou fazendo isso aqui, estava errado, olha. Olha só o que eu estava fazendo, misericórdia. Por quê? Porque a luz chegou na nossa vida. Ela começou a iluminar o nosso quarto escuro, bagunçado. Porque nós na escuridão, nós jogávamos no mundo espiritual uma camisa no chão, um sapato embaixo da cama, a cueca no chão, no mundo espiritual. Mas aí quando Jesus ele coloca a luz no quarto, que é o quarto da nossa vida, a gente começa a arrumar as coisas no lugar. Diga glória a Jesus. Então essa luz é fundamental para a vida do homem. Porque essa luz que faz o homem enxergar o erro, essa luz que faz o homem temer a Deus, essa luz que faz o homem a se consagrar. Então quem não tem luz, não tem Jesus. Olha que interessante. Mas é por isso que as trevas não querem ir para a luz. Para não seja reprovada. A luz vai mostrar o... Pronto, pode falar para a vida. É isso aí. Para reforçar o que o Isaías está falando, é verdade. A Bíblia diz, eles não vieram para a luz para que suas obras sejam reprovadas. Ou seja, o cara que está bebendo fala, eu vou ser crente, não, vou ter que parar de beber. A Bíblia fala isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o quê? Do que a... Então a luz é quem? É Cristo. Então muitas pessoas não entendem, pode ver, na igreja não se prega sobre essa luz. Eu nunca vi uma pregação sobre luz na igreja. Que a luz, por sinal, é Jesus. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o sal da terra, Jesus é a palavra viva, Jesus é o rosa de Saron, Jesus é o Yeshua Hamashi, o bispo das almas, o pai protetor, o grande juiz, o intercessor, o poderoso, o salvador do mundo, o bispo das almas, o grande pastor, o verdadeiro pastor, o profeta, o Messias. Então, Jesus ele tem vários parâmetros, mas muitas pessoas esqueceram de falar desse recado da luz, que é algo muito importante para o nosso meio de vida nos dias de hoje. Precisamos estar na luz. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros do mundo. Olha que lindo. Ou seja, nós somos um astro do mundo. Sabe aquele que fala astro? É uma estrela. A Bíblia diz em livro de Daniel, capítulo 12, verso 13 e 15, ele diz assim, e assim brilha a vossa justiça como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, a estrela ela brilha no sol à noite. Você não consegue ver a estrela de dia, consegue? Não, mas à noite a estrela o quê? Ela brilha.
Então nós somos a estrela. Por isso que Jesus ele é chamado como a estrela da manhã. Aleluia. Ai, glória a Deus. A estrela da manhã. Eita, glória a Jesus. Então Jesus é chamado como a estrela da manhã. A estrela da alva, né? Então, se Jesus é a estrela da manhã, ele brilha de noite e de dia também. Então nós temos que brilhar de noite e de dia. Não somente uma luz para as trevas, mas uma luz para o dia. Por quê? Porque o dia são pessoas que estão na luz. Por exemplo, aqui, estão todos na luz. Mas eu também tenho que continuar na luz para dar bom testemunho para meu irmão continuar na luz. Por isso que eu tenho que ser luz de dia também. Quem está entendendo? Porque aqui no mundo espiritual está de dia, está todo mundo iluminado. Mas eu tenho que continuar como a estrela da manhã, ou seja, a luz do dia também. Não somente à noite. Não somente para os perversos, para os justos também. Porque eu tenho que mostrar bom testemunho para o Isaías. Eu tenho que mostrar bom testemunho para o Luciano. Por quê? Porque o meu bom testemunho e minha luz vai fazer com que eles continuem também se santificando. Quem está entendendo a mensagem? Está gostosa a mensagem? Então essa luz não pode apagar na tua vida. Porque o dia que ela se apagar... Lembra que Paulo fala assim, olha que bom que vocês fizeram luz, que a sua luz não sejam trevas. Ele fala isso. Paulo fala isso. Olha, quem dera vocês estejam na luz, hein? E com grandes trevas seja essa luz. Ou seja, vocês estão na luz, mas fazendo coisas erradas. Olha, será que essa luz não é trevas? Então tem que tomar muito cuidado de não perder essa luz, meus irmãos. Essa luz que faz a gente continuar em Cristo. É a vigilância, é a determinação de querer separar qual período da noite você se encontra. Olha que interessante que a Bíblia fala também nas obras, que ele diz assim, vamos trabalhar de dia, porque quando chega a noite ninguém possa. O que significa isso? De dia. Ele está falando assim, vamos trabalhar enquanto nós temos a justiça de Deus, enquanto nós conseguimos brilhar. Outro detalhe também sobre a luz, irmão Luciano, a Bíblia menciona sobre a parábola das 10 virgens. As 10 virgens estavam nas trevas ou na luz? Sim ou não? Fala, pode errar, aqui estamos aqui a aprender. Na luz. Na luz. Está onde? Trevas. Nas trevas. Quem mais? As 10 virgens estavam na luz ou nas trevas? Como que? 5 nas trevas e 5 na luz. Vamos lá. Todas estavam nas trevas. Por quê? Porque elas estavam com a lamparina para enxergar o caminho. Ou seja, a noiva estava brilhando com uma luz para conhecer aonde estava indo o caminho, para onde seria a porta. Então todas elas estavam onde? Procurando o quê? A porta. Sim ou não? Sim ou não? Então todas perto da porta, indo para a porta, né? Mas para ir para a porta, elas tinham o quê? Uma lamparina. Sim ou não? Sim ou não? E que tinha a lamparina para fazer a lamparina ficar acesa? O azeite. O azeite queimava, a lamparina ficava acesa e guiava elas na escuridão. Ou seja, era um tempo difícil, um tempo onde as trevas cobriam a terra. Então aí, todas as 10 virgens, as loucas e as prudentes, estavam indo para uma porta. Essa porta era um acesso que Cristo viria, entregaria a eles esse anel de noivado, ou seja, o anel do casamento. Então, acontece interessante, que no meio do caminho, apaga-se a luz das loucas. E por que apagou a luz das loucas? Alguém sabe? Pouca oração. Começou a deixar a oração. Começou a deixar a vida com Deus. Parou de ler a Bíblia. Começou atrás de fofoquinha. Começou atrás dos Santos de Neymar. Assistir jogo do Flamengo. Começou a olhar para este mundo. Começou a querer ficar vendo no jornal notícias dessas coisas dessa terra. Se embaraçar com as coisas do mundo. Começou o quê? O azeite se acabar. A lamparina começa o quê? Se apagar. Por que elas loucas? Por que era louca? Porque elas, para a loucura dos seus pensamentos, ela achava que poderia estar com a lamparina, que o azeite nunca ia acabar. Ela não vigiou. Muitos de nós hoje estamos bem com Deus, mas a gente acha que tá bom, que eu já estou ótimo de oração, que eu não preciso mais de oração. Aí que você se engana. Esse azeite acaba. Se você não manter na oração, se você não manter na comunhão, se você não manter ler a Bíblia, você vai cair, você vai se apagar. É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar, constantemente, vigiais constantemente. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa e fala, não, eu estou sendo usado por Deus. O Paulo diz, não, essa semana eu orei 20 vezes, tá bom demais. Aí vem o ego do homem e ele se torna louco.
louco essa mesma noite pedindo a tua alma. Então começa a ficar uma loucura. Então aquelas virgens eram umas virgens que temiam a Deus, mas eram loucas e insensatas, porque achavam que já estava bem. Aí chega no meio do caminho, o azeite acaba e apaga-se a luz. Mas elas veem que está acabando, elas pedem para quem? Elas pedem para quem tem mais luz. Posso falar o que está acontecendo hoje? Isso aqui, ó. Ore por mim, varão. Vê que o irmão está cheio de luz, a minha está acabando, ore por mim. Isso são virgens. Todos que pedem oração, ore por mim, são virgens loucas. Irmãos, diante do Espírito Santo, depois que inventaram esse ore por mim, a igreja virou uma bagunça. Orar por ninguém, é cada um se... nessa escuridão, vê o irmão cheio de Deus em oração, fala, Paulo, ore por mim, sendo que o dever também era para me acompanhar o Paulo em oração. Diga glória a Deus. Aleluia. É forte essa mensagem. Então, aí que vem o engano, pastor Isaías. As pessoas começam a se relaxar na oração, relaxar em ler a Bíblia. Um domingo como esse você tem aí, daqui para a noite, mais de 10 horas. Você vai ficar mais no celular do que na Bíblia. Aí, quando vier o noivo, o seu celular não vai poder mostrar o caminho para você. A lanterna do seu celular não vai poder mostrar o caminho para você. O que vai mostrar o caminho na lamparina, na luz das trevas, vai ser a dedicação da palavra. Vai ser a obediência. Lá que vai ter o caminho. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O mundo não tinha onde andar. O mundo não sabia para onde estava, mas Jesus apontou o caminho. O mundo estava em mentira, Jesus falou, eu sou a verdade. O mundo estava em morte, ele falou, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos agora entender nos nossos princípios que a lamparina não está na tela do celular. Está na leitura da palavra de Deus. Diga graças a Deus. Jesus está falando com a gente hoje, hein? Olha o Espírito Santo falando, hein? Então, hoje é dia do quê? De assistir jogo do São Paulo? Não. Hoje é dia de ficar de espírito? Não. É dia de ficar assistindo Netflix? Não. Hoje é dia de buscar o Senhor. Hoje é dia de ler a sua palavra. Hoje é dia de chegar em casa, ter comunhão com a família, colocar um louvor e ficar em espírito. Todos os dias é uma luta muito grande. As trevas querem invadir o teu ser e apagar a luz que há em ti, meus irmãos. Então a luz é aquelas luzes. Mas aí a Bíblia fala também que quando eles chegam à porta, ela fala assim, ó, vai atrás dos que vendem. O que quer dizer isso? Alguém sabe? Vai atrás dos que vendem azeite. Se azeite é fé, como vender? É a água do Jordão. Essa é a fé fingida. Que você pega um sal grosso, de você orar para Deus abençoar a sua casa, você joga um sal grosso, que a igreja te paga por R$50 o saquinho. Então vai dos que vendem. Compra dos que vendem. Compra dos que vendem. Vocês não posso entregar a minha para vocês. Só para quem vende. Olha o que estava acontecendo na igreja. A Bíblia diz que Jesus está à porta do templo e os vendedores, mercadores estão na onde? Vendendo na porta do templo. E você sabe o que ele estava vendendo lá? Pombos. Até pombos ele estava vendendo. Sabe o que significa pomba? O Espírito Santo. Imagina. As pessoas estão vendendo até o Espírito Santo. Você imaginou para um negócio desse? Ele coxa Jesus, só Jesus. Os mercadores estavam vendendo até o Espírito Santo. Né? Como vocês vêem na Igreja Deus Amor, por exemplo, tem a livraria, né? Dentro da igreja. A Débora com o LP lá, assim, vendendo só coisa. Não pode comprar outra, só a Voz da Libertação, porque é a minha empresa. Olha o pecado que Davi Miranda fazia dentro do templo. Vendendo o LP das suas filhas dentro do templo do Senhor. Você imagina um negócio desse? Hã? Imagina como Deus não olhava para Deus de amor? Dentro do templo, vendendo os CDs, fazendo bazar. Imagina um negócio desse, mesmo. Se Jesus, fora do templo, na frente da igreja, ele já julgou, imagine dentro.
Vende o quê, pastor? Os votos eram vendidos? Olha lá, os votos eram vendidos. Olha isso, gente. Não é terrível, não é, gente? Então, é muitas coisas acontecendo. Estranho, pastor Isaías. Então, essa luz, meus irmãos, a Bíblia diz que essas igrejas que oravam muito, até vocês dormiram, gente. E chega a noite, adivinha, Deus tem misericórdia da igreja santa. Ei! Aí veio o noivo, sai ao encontro. Esse grito fez com que aquelas virgens, a cor, você vê? Até você vai dormir um dia. Aí Jesus está preocupado, sabe por que ele disse? Olha, vamos parar os dias. Quem está percebendo que os dias são cada dia mais curtos? Quem está percebendo? Quem está percebendo? A Bíblia fala assim que Deus, ele vai adiantar os dias. Porque se nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o Isaías ia para a prostituição. O Paulo ia voltar a beber. A irmã ia pecar. Então Deus está falando, eu vou acelerar os dias. Porque se nenhuma carne se salva. Então Deus está vendo que se demorar muito, todos nós vamos desviar de novo. Olha só que interessante. Vai apagar a luz. Quem está entendendo a glória? O irmão Luciano está entendendo, Luciano? Então se a luz apagar, acabou. Então Deus está acelerando os dias. Irmãos, pode ver, não está tendo tempo. Você acorda hoje, já é meio-dia. Você falou hoje? Ontem? Meio-dia. Passa muito rápido, né? As horas estão passando rápido. Então são a promessa de Deus acontecendo. Os cientistas estão ficando loucos. Eles não entendem. Porque a rotação da Terra está aumentando. Mas a Bíblia relata sobre isso. Está falando que aqueles dias serão abreviados. Ou seja, uma tarde hoje, uma manhã, a irmã precisa de um dia para fazer uma coisa que a irmã fazia só de manhã. Concorda comigo? A irmã que tem lá a empresa da irmã, às vezes a encomenda não dá para fazer, não dá tempo de fazer. Você está cortando uma pedra, você vai ver, você fica num serviço só num dia só. Você não consegue entregar todos. É assim, não é, irmã? Está acontecendo isso. Você acorda, na hora que você vai piscar o olho, já é meio-dia. Depois do meio-dia, você vai ver, é 3 horas da tarde. Vai ver, já é 7. Então, os dias estão curtos. Por que os dias estão curtos? Porque ele está vendo que vão apagar a luz dos homens. Os homens não vão aguentar. Então, meus irmãos, não há um santo aqui. Nós precisamos determinar nossa vida que enquanto nós estamos aqui na presença de Deus, temos que conservar essa grande luz aqui. Pode aplaudir Jesus bem forte. O que Isaías falou? O povo que andava em trevas viu o quê? Ele viu o quê? Raiou uma grande luz. O povo que andava na escuridão viu o quê? Uma grande luz. Quem é essa luz? Jesus. Exatamente. Então todos nós estávamos em trevas e vimos o quê? Vimos Cristo. Você não viu o rapaz ontem no culto aqui? Veio no culto, reconheceu essa luz. Viu que estava necessitado dessa luz novamente. E voltou para os caminhos do Senhor. Porque viu que a sua vida nas trevas não estava legal. Desviou-se. O filho pródigo também estava lá com os porcos nas trevas. Viu que realmente a luz era melhor. A Bíblia diz, e Deus fez a luz e viu que a luz era boa. Eita glória! Eita glória a Deus. Por isso que Deus é o sol da justiça. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz do quem? Então Jesus é a nossa luz. Sem Jesus nós vamos tatear na escuridão. A pessoa que larga Jesus, ela começa a fazer coisas terríveis. Mas o intelecto dela está tudo normal. Nada a ver, gente. Esses crentes aí eram loucos. Aquilo que era pecado, você já não se importa mais. Esse negócio aí de usar, não usar manga longa, esse negócio de ficar aí de bermuda, isso aí é conversa do pastor, isso aí é coisa do... Aí você começa a negar a luz. Por quê? Porque as trevas te dão um favoritismo. Querendo ou não, ela te dá um favoritismo. E você começa a ver que aquilo que era pecado, não se importa mais para você. Então, quando nós deixamos Jesus, que era a luz, que é a luz dos homens, que é a luz da nossa vida, a gente começa a apagar, e as trevas, para nós não temos mais aquele perigo. Sim, irmão, é verdade. Você começa a beber ali, você tem minha palavra, você começa a beber num bar, mas quando você está na luz, você fala, meu Deus, olha que lugar perigoso, se morrer ali. Mas depois que você está nas trevas, você não acha ele perigoso. Você esquece de tudo.
Não, isso é doutrina do homem. Deus conhece o meu coração. Eles falam assim. Quando você vai para o mundo, Paulo, na igreja, você olha o bar, você fala, nossa, que pesado que está aquele clima ali, né? Mas quando você está no mundo, você está lá. Você não sente o peso. Perde a sua visão. A visão que Paulo, a Bíblia, qual que foi o primeiro sinal que Paulo recebeu? Qual que foi o primeiro dom que Paulo recebeu do Espírito Santo? A visão. Os seus olhos caíram, as escamas. Porque quando nós estamos com escamas, não vemos a veracidade dos fatos. Pode ver um desviado para você ver. Antes pregava contra o adultério. O desviado sai e pega todas as mulheres do bairro. Ele não está nem aí. Mas antes ele ficava com medo de pecar com mulher, de olhar e cobiçar. Depois que ele desvia, vem uma segunda, outra da terça, outra da quarta. Ou seja, é lançado à lama. É lançado aqueles 7 demônios, volta para o corpo dele e destrói a sua vida. Aí, ó. Olha o homem cego, né? Pastor e agora virou macumbeiro. Vocês estão vendo? Então vocês, o que fazer para essa luz ficar acesa? Santificar. Não deixe essa luz apagar em vocês. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo a palavra de Deus? Bate palma e dá glória. O que Jó está falando? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe. Quem anda nas trevas, lá em Jó, no livro de Jó 12:46 fala isso. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo, meus irmãos. Então, sem a luz, nós não vamos conseguir achar a porta. Então, hoje, quando sair daqui, pega 2 minutinhos que seja. Dá uma lida na Bíblia. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu preciso. Quantas irmãs que eram do círculo de oração estão desviando? Quantas pessoas que estavam conosco já não conseguem mais estar em culto conosco? Porque deixaram de ouvir essas palavras. Deixaram de acreditar que Deus estava falando conosco. Olha, não perca a luz. Não vigiaram, meus irmãos. E estão indo para o inferno. Estão ficando para trás. Então, o que é salvação? Alguém já assistiu maratona aqui? Vamos falar a verdade. Maratona. Maratona é aquele monte de gente que sai correndo. Não um monte de gente que sai correndo, mas ficam poucos, não ficam? Muitos ficam, não ficam? O cara vai lá fantasiado de Chaves, outro vai com uma prancha nas costas, né? Ali, a hora que vai ver, fica o quê? Fica só os corredores profissionais. No final, só fica aquele haitiano magrinho. Né? Não é isso? Não é ou não é? É sempre os haitianos que ganham, né? Aqueles neguinhos lá. E vai, que vai. Por quê? Porque eles estão preparados. Os outros, estava multidão, mas na maratona ficou poucos. Na maratona só vence quem está preparado. A vida com Cristo é assim. Começa muita gente, a igreja começa a lotar. Mas antes disso chega, começa a se esfriar. Uns vão embora. A irmã do círculo de oração que falava em línguas agora, essa língua dela agora é a língua da fofoca, ela largou Jesus, aquilo era um fogo de palha. Emoção, estava conosco, mas não era nosso. Começa a irmã a desanimar. Começa o outro pastor a falar, hoje eu não vou para o culto não. Mas pastor, qual é o motivo de não ir para o culto? Não, eu não vou. Não tem motivo algum. Ele não quer ir. Começa a entrar o que? As trevas e apagar a grande. Apagar o quê? A luz. O que diz em Efésios 5,14? Desperta tu que dormes. Não é isso? Levanta dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Eita, que mensagem hoje, hein? Hã? Que mensagem, hein? Desperta entre os mortos. Hã? E Cristo te iluminará. Então, os mortos estão nas trevas. Então, vocês precisam dessa luz. Porque Deus é luz, sim ou não? Deus é luz ou não é? No livro de Apocalipse 21, 23, mostra essa verdade. Que ali não precisava de dia, e nem de noite, nem de sol. Porque o trono ilumina toda a cidade. Não precisa, Luciano. Não precisa. Lá no céu não precisa de luz sol. Porque o trono de Deus é a própria luz. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus.
Diga glória a Jesus. No livro de Isaías 60:20 diz assim, ó, nunca mais se porá o teu sol, e nem perpetuar os dias do teu luto findarão, porque Deus é a tua luz. Então, irmãos, vamos pegar essa mensagem de hoje. Vamos permanecer na luz. Vamos dar bom testemunho. Vamos ficar firme com Cristo, porque os dias são maus. Não vamos voltar para as trevas, não vamos fazer aquilo que a nossa carne quer. Vamos ficar firme na luz do Senhor. Amém? Pode aplaudir bem forte. Graças a Deus. Alguém tem uma pergunta aqui? Alguém? Todos entenderam a mensagem? Todos entenderam a mensagem? Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, não se desbarateia com este mundo falso, com essa inverdade, com essa luz mentirosa. Porque isso aqui é uma luz mentirosa. Essa luz queima. O sol também é uma luz mentirosa, porque o sol vai ser escurecido no dia do Apocalipse. Mas Jesus, ele é eterno. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele nunca se apaga. É tão lindo Deus que Deus não se apaga, que lá no céu quem vai estar aceso e acender a cidade é o próprio Deus. Imagine que luz é essa, que não precisa um fio para ligá-la. Ele é a própria luz. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua migueará, porque o Senhor será a tua luz. Pode aplaudir Jesus. Eita glória! Amém, meus irmãos? Quem quer viver nessa luz aí? Hã? A Bíblia diz, aquele que persistir até o fim será o quê? Tá fácil? Sim ou não? Não tá. Sim, pode falar. Como que é? Não terá sombra, porque nossos corpos serão diferenciados. Serão transformados, né? Não será mais um corpo de carne, físico. Será um corpo espiritual. O espírito não tem luz, não tem sombra. Exatamente. Amém? Vamos levantar? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Quem gostou da mensagem de hoje, diga glória a Deus. O que nós aprendemos hoje, Paulo? Sobre a luz. O que você aprendeu hoje com Cristo? Aprendi que sem a luz não adianta, né? A gente tá vivendo nesse mundo e sem a luz. Então nós temos que viver com a luz, né? Porque a luz... Isso. Porque sem a luz a gente vive tateando na escuridão. Pastor Isaías, o que você aprendeu hoje com Deus? Eu aprendi que sem a luz nós não podemos fazer nada. Nada sem a luz. Então nós temos que buscar essa luz cada dia para ela brilhar mais e mais cada dia na nossa vida. Como o sol que nasce de manhã, quando é meio-dia, ele está brilhando totalmente. Por isso que a Bíblia fazer assim, luz a sua luz com a luz do meio-dia. Sua justiça. O que o irmão aprendeu hoje? Para continuar sendo luz, tem que continuar se alimentando da palavra de Deus. Não deixar de ir para a igreja. Às vezes a gente acha que vou ficar em casa. Mas verdadeiramente a gente tem que continuar vindo para a igreja. Parabéns. O que o irmão aprendeu sobre a luz hoje? Que nós devemos buscar ela, guardar ela, né? Conservar ela, porque os dias são maus, né? Então, como nós está em trevas, deve guardar a palavra, guardar a santificação e buscar cada dia mais, né? Não adianta só ficar ali parado naquela mesmo, achando que tá bom. Achei muito legal a palavra que você falou, conservar, muito legal. E você, Rafael? Aprendi que são dois caminhos, né? E nós não podemos andar em dois, só em um, ou de luz ou de trevas. E a luz é o caminho certo. Irmã, o que você aprendeu hoje sobre a luz? Que a gente tem que perseverar até o fim e guardar, que não ser igual os 5 prudentes estavam dormindo. Sim, boa. E a irmã, que a irmã aprendeu sobre a luz hoje? Que a luz é a única que pode nos salvar, e essa luz é Jesus. Glória a Deus. E a irmã? Sem a luz estamos perdidos, então precisamos conservar essa luz dentro de nós. Porque ficaremos em trevas e Sim, perdidos. Né? com certeza. Boa, boa. Isso. Boa, pode aplaudir Jesus. Luciano, o que você aprendeu hoje com Jesus? Que eu devo de me alimentar da luz que brilha do sol da justiça, que é Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vocês veem, meus irmãos, que cada um falou um parado que dá o mesmo sentido, que é guardar a luz. Eu aprendi sobre a luz algo muito mais forte ainda, porque eu preciso me perseverar muito mais que vocês. Porque além de ter a luz, eu preciso dar a luz. Entregar a luz. Então é mais difícil para mim ainda. A Bíblia fala, quanto mais é dado, mais cobrado, né?
A Bíblia fala que o servo que foi dar muito mais, levou mais açoites. Então, imagina, se eu vou para o inferno, eu vou levar mais açoites do que vocês. Mais chicotada, porque foi dado mais para mim. A Bíblia fala isso, sim ou não? Então eu tenho que conservar a minha e ainda entregar o pouco que eu tenho. Então nós que somos liderados pelo Espírito Santo e levantados por Deus, é uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. É muito grande mesmo. Você tem que se posicionar, eu tenho que ser exemplo para vocês. E além de ser exemplo para vocês, eu tenho que estar cheio de luz para entregar a luz. Olha que é muito sério isso daí. É uma responsabilidade, pastor, que não é fácil. Por isso que todo pastor passa prova. Homem de Deus, eu estou dizendo verdadeiro pastor. Não estou falando pastorzinho, não. Estou falando verdadeiro. Sofre, mulher vai embora, é coluna da internet, é perseguido, é maltratado. Mas tem que estar ali. Né? Para vocês verem, gente, eu fico imaginando tudo que eu já passei, o que me faz a força de estar aqui, gente? Eu duvido se um de vocês fosse eu, vocês não estariam aqui. Diante de Deus, eu estou falando assim, você não aguentaria a prova. Não aguentaria, mas por que a diferença entre eu e vocês? Porque um foi chamado para liderar. Então, a Bíblia diz que Arão começa a discutir. Por que Arão e Miriam começam a discutir? Por que Deus só fala com Moisés? A Bíblia diz que Arão ficou como sacerdote, que brotou o seu cajado, mas Miriam reclamou com Deus. Mas Moisés era o chamado. Por isso que Moisés passava mais prova. Por isso que Moisés estava ficando louco com aquilo tudo. Meu Deus, é muita aclamação do povo. Eu não aguento mais. Arão estava tranquilo. Arão era tão terrível que ele participou dos derretimentos dos ouros para fazer o bezerro de ouro. Ele participou. Que era para ser punido também. Olha só, foi ou não foi? Arão ouviu o povo, olha, vamos derreter esse ouro. Arão não falou nada. Ficou lá participando também. Né? Sim ou não? Porque se ele fosse prudente, ele fala, não, não vai derreter ouro aqui não, vou esperar Moisés descer. Não. O povo fala, vamos fazer algum Deus para nós adorar, porque Moisés morreu lá no monte, lá, 40 dias já que está lá. 40 dias lá. Então, meus irmãos, a responsabilidade de um servo de Deus que está na direção do trabalho é muito grande. O diabo vem na madrugada, as tentações vêm, as perseguições vêm. Ninguém fala do Luciano na internet. Vai falar do pastor Júlio, porque é a coluna. Porque se destruir a coluna, a Bíblia diz, fere o pastor e dispersará as ovelhas. O pastor é o alvo do diabo. O diabo ele quer o pastor que está na frente. O diabo quer o pastor que tem o diabo quer o pastor que ensina a verdade. Ele quer destruir o pastor. Olha só que lindo. Ontem nem pedimos ofertas. Nós não estamos aqui por dinheiro, meus irmãos. E nem hoje. Nem que oferta, nem liga para oferta. Nós só queremos ensinar. De graça foi dado. De graça vocês recebem também. Louvado seja Deus. E me perguntaram um dia, eu fui pregar numa igreja, perguntaram assim uma vez, pastor, por que você é muito perseguido? As pessoas te odeiam assim tanto. Até os seus amigos que aprenderam com você na palavra foram levantados para o senhor hoje e falar mal do senhor. Eu falei, é simples. Porque eles aprenderam comigo, mas eles receberam o tesouro de Deus, mas não conseguem conservá-lo do jeito que ele tem que ser. Ou seja, o dinheiro corrompe a pessoa. A fama corrompe a pessoa. Eu estou aqui, ó, sem sapato, ó, descalço. Eu vivo assim, ó. Eu vivo assim. Eu não estou aqui por dinheiro, por fama, nada. Eu amo fazer a obra de meu Pai. E nós temos que conservar essa luz em nós. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa e ir embora. 546. Vamos louvar com muita alegria. O hino 546 da harpa cristã. Glória a Deus. 546. Deixa eu ver se é 546. 5, não. Não, 545, desculpa. Porque ele vive. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Enviou. Vamos de novo. 1, 2, 3. Deus enviou seu filho. Para quê? Para me salvar. Na cruz morreu. Morreu por quê, igreja?
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glorifica Ele, glorifica, glorifica, aleluia! Oh, glória a Deus! Amém, meus irmãos? Então todo mundo agora, vamos, quando eu contar até 3, vamos falar um glória a Deus bem forte, bater palma, complementar o seu irmão e dizer assim, fique na luz, amém? Fala bem, fique na luz, irmão. 1, 2, 3, bate palma. Deus abençoe a todos.
bem mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu. Deus abençoe todos vocês. Irmãos, deixa o like. Ó, deixa o like. Tudo que vocês ouviram, né? Tudo que vocês... Deixa o like aqui. Ficam firmes com Jesus. Jesus é a nossa luz, né? Ele é o Senhor. Vamos pegar essa palavra e levar para o nosso conhecimento. Amém? Deixa aqui o comentário. Tá? Continue e lembre-se que esse canal aqui é o segundo. Então, vamos fazer isso. Comentem aqui e compartilhem esse vídeo. A paz, igreja. Até o culto da noite, hein? Deus abençoe.